seis graves erros, ou digamos monstruosos erros, que normalmente um aluno, uma pessoa que fala português do Brasil acaba cometendo ao falar espanhol. Talvez por ser línguas parecidas e principalmente o aluno que está começando a falar espanhol acaba se apoiando no português e tem esses erros incríveis, mas você, na aula de hoje, vai aprender a evitá-los e vai entender, né, o que você deve fazer para falar corretamente. Então, trouxe aqui nesta aula os seis principais erros que um aluno brasileiro comete em espanhol. Então, pega o seu caderno, pega a sua caneta e vem mandar muito bem em castelhano comigo. Muito bem, então vamos lá para o primeiro grande erro. Eu vou colocar aqui a frase e você vai identificar onde está errado, tá? E eu já vou falando para você corrigir, né? E sempre mostrando por que que o aluno brasileiro faz isso, por que que o falante brasileiro faz isso também, tá? Então vamos lá. Primeiro grande erro. Estou com hambre. Estou com hambre. Onde está errado aí? O verbo estar, exatamente, porque quando a gente fala de sensações físicas, tá? Você nunca vai usar o verbo estar, mas sim o verbo tener. O correto é você falar tengo hambre. Isso vai acontecer também com outras sensações, então, né? Por exemplo, tenho ou estou com sede, estou com frio, estou com calor. Então, sensações físicas, nunca use o verbo estar, mas sim o verbo tener. Tengo hambre, tengo sed, tengo frio, tengo calor, tengo sueño, ou seja, estou com sono, tá? Este é o primeiro grande erro, né, que cometem os alunos brasileiros. Segundo grande erro, olha só, lo que te gusta. Lo que estás haciendo. Qual que é o erro nessas duas frases aqui? O erro é você começar aí uma pergunta usando lo. Não precisa colocar o lo na frente. Por que nós fazemos isso? Porque em português a gente fala o que você gosta, o que você está fazendo, e você literalmente traduz para o espanhol. Só que para fazer perguntas, você não usa o lo no início da frase. Simplesmente o que. Então, olha só. Que te gusta? Que estás haciendo? O que você está comendo? Que estás comendo e não lo que estás comendo. Então esse aqui é um grande erro para você evitar. Terceiro grande erro aqui que normalmente um aluno brasileiro que está começando a aprender espanhol faz é conjugar o verbo ser propriamente aí na segunda pessoa com tu da forma errada, porque em português nós conjugamos aí o tu normalmente, né, com es, ou seja, com es, tu es, né, corretamente. Mas em espanhol a gente não tem esse tu és, tá? Em espanhol é tu eres, tu eres. Então, por exemplo, eu quero falar, você é meu amigo, tu eres mi amigo. Agora, o es, sim, a gente usa em espanhol, só que ele serve para a terceira pessoa, ele e ela, ou até a forma formal, usted. Por exemplo, ele é meu pai, él es mi padre. Ela é minha mãe, ella es mi madre. O senhor é meu amigo, usted es mi amigo, só que é a forma formal, tá? Usted es. E tu, então, você vai usar tu eres. Quarto grande erro é com a conjugação do verbo recordar, porque em português, né, olha só, nós falamos assim, eu me lembro de, né, e aí a gente vai tentar fazer da mesma forma. Só que o verbo recordar, ele não precisa de reflexivo, tá? E nem da preposição de nessa estrutura. Olha um exemplo, ó. Eu me lembro dessa canção. Então você vai lá e faz assim. Eu me recuerdo de essa canção. E você acha que está certo, só que está errado. O correto é dizer eu recuerdo, sem o uso do me, tá? Eu recuerdo essa canção. E nem precisa da preposição de. Só que você vai ter que ter muito cuidado, porque nós temos um outro verbo que é um sinônimo, que é o verbo acordar-se, que é um falso cognato, aliás, tá? Porque acordar-se não é de você acordar pela manhã ou acordar, né, do seu sono, e sim de lembrar também. Só que ele é reflexivo e precisa da preposição de. Na mesma frase, você diria assim, eu me acuerdo de essa canção. Então tome cuidado aí para você não cair nesse erro. Bem, agora o nosso penúltimo erro aqui,
quinto erro é com a conjugação do verbo gustar. Exatamente, porque em português, olha o que acontece. A gente sempre conjuga com o pronome pessoal, né? Eu, você, ele, ela. E o verbo, eu gosto, você gosta, nós gostamos, eles gostam, tem uma variação. Só que em espanhol não. Você só tem o verbo gustar conjugado dessa forma no presente. Gusta para todas as pessoas. E você não pode usar aqui os pronomes pessoais comuns que a gente tem. Eu, tu, a gente usa outros pronomes. Por exemplo, o me representa o eu, o te representa o tu, o le representa ele e ella. Então, quando eu quero falar, por exemplo, eu gosto de escutar música, como é que você fala isso? Você vai falar me gusta escuchar música. Porque o erro seria nessa frase aqui, ó. Eu gusto de escuchar música. Você conjugando com o pronome, conjugando o verbo gustar e ainda colocando uma preposição de. Então, em espanhol, você não vai fazer nada disso. Você vai colocar esses pronomes, o gusta, e não precisa de preposição. Então, em vez de você falar eu gusto de escuchar música, você vai falar me gusta escuchar música. Então tome cuidado para não conjugar aí o verbo gustar da maneira errada. Muito bem, agora vamos para o nosso último grave erro que os alunos brasileiros normalmente cometem em espanhol. É um erro com a colocação do pronome com gerúndio. Por isso, vem aprender comigo, mas antes eu queria saber o seguinte, essa aula realmente está te ajudando? Você está gostando? Então deixa aquele like como forma de reconhecimento para o YouTube entender, né, que essa aula te ajudou e vai ajudar muita gente. E eu queria também muito ter você como meu aluno, por isso inscreva-se agora e não perca nenhum conteúdo do canal. Todos os dias uma aula incrível para realmente você mandar muito bem aí em espanhol. Mas vamos lá aqui, vou colocar a frase para você analisar. Olha só, estoy te hablando la verdad. Onde está o erro nessa frase? Estou te hablando la verdad. Está na colocação do pronome te. Isso, porque com gerúndio os pronomes eles não vão após o verbo estar, como a gente faz em português às vezes, né? Então a gente em castelhano vai colocar ou antes do verbo estar ou depois com gerúndio juntinho. Olha só. Então ficaria certo dessa forma. Te estoy hablando la verdad. Ou estoy hablándote la verdad. Existem duas posições, depois do gerúndio, né, junto com ele, sem separar com o hífen, tá? Ou antes do verbo estar. Muito bem, espero que essa aula realmente tenha te mostrado esses erros, você tenha entendido, você tenha melhorado o seu espanhol. E eu peço a você, então, né, assista todas as aulas do canal, se você quiser melhorar aí o seu espanhol, compartilhe com seus amigos e, novamente, deixe aquele like e inscreva-se aqui. E já que estamos aqui num desafio, viu, de aprender espanhol todos os dias, essa playlist aqui dos 365 dias de espanhol, amanhã temos mais uma incrível aula para você aí em espanhol. Muchas gracias, hasta luego, tchau!